Olá! Hoje a gente vai destrinchar a visão de mundo do comentarista político Milton Temer sobre dois conflitos bem importantes. Um que está rolando no cenário global e outro que acontece aqui dentro, na esquerda política do Brasil. Então, para a gente entender o raciocínio dele, vamos seguir por aqui. Primeiro, a análise da guerra no Oriente Médio e a estratégia das grandes potências. Depois, a gente volta a olhar para o Brasil para falar de uma aliança política bem polêmica, da estratégia para combater a extrema-direita e do que está em jogo para o futuro de um partido-chave nessa história. Bom, para começar, qual é a real motivação por trás do conflito que envolve os Estados Unidos e o Irã? Na visão do Temer, a coisa é um pouco diferente do que parece. Olha, para ele, a situação é bem essa da frase, o rabo abanando o cachorro. O que isso quer dizer? Quer dizer que, na análise dele, essa não é uma guerra liderada pelos EUA. Pelo contrário, seria uma guerra movida pelo que ele define como sionismo expansionista. E os Estados Unidos estariam ali meio que a reboque, como um agregado. E o que seria esse tal de sionismo expansionista na leitura do Temer? Bom, ele descreve como uma ambição política mesmo do governo Netanyahu de expandir o território de Israel. Ele até chega a citar um embaixador americano que teria falado abertamente sobre um grande Israel se estendendo por toda a Península Arábica. E é aqui que o argumento dele fica, digamos, mais afiado. Ele coloca lado a lado a narrativa oficial, que fala de um conflito estratégico, por influência regional, e a análise dele, que aponta para algo bem diferente, uma motivação que seria puramente de negócios. Ele sugere que seriam os interesses comerciais privados do Donald Trump de construir resorts numa Gaza destruída, numa parceria direta com o Netanyahu. Ok, saindo um pouco do foco imediato do conflito, como é que isso se encaixa no xadrez geopolítico maior, principalmente na disputa entre Estados Unidos e China? Na visão dele, a China está jogando um jogo de paciência. A estratégia seria a seguinte: deixar os Estados Unidos se desgastarem nesse processo que ele chama de corrosão interna. Para a China e para o Irã, o tempo joga a favor. Por isso, a China não entraria de cabeça no conflito. No máximo, daria algum apoio material indireto. E claro, sempre tem a carta na manga, a questão de Taiwan, que pode ser usada para pressionar os americanos. E o resultado de tudo isso, segundo Temer, é um mundo num momento tão, mas tão complicado que literalmente tudo pode acontecer. Essa imprevisibilidade toda seria turbinada pelo que ele vê como um desespero político do Trump lá nos Estados Unidos. Então, na análise dele, qualquer cenário se torna possível, desde um impeachment até, no extremo, o uso de uma arma nuclear. Bom, agora a gente faz uma ponte. Deixamos o cenário internacional de lado e mergulhamos na política brasileira. Especificamente numa proposta de aliança que está dando o que falar na esquerda. O centro de todo esse debate é a ideia de uma federação entre o PT do Lula e o PSOL. E veja bem, não é uma coligação simples para uma eleição só. É uma união política formal que duraria anos. Um ponto interessante que o Temer levanta é que essa ideia não teria partido do PT, e sim de Guilherme Boulos, do PSOL. E aí a coisa começa a ficar controversa, porque para entender a polêmica é preciso lembrar dessa fala antiga do Boulos. Numa outra época, ele fazia uma crítica bem dura ao PT, dizendo que o projeto do partido representava, na avaliação dele, os interesses do capitalismo brasileiro. É uma virada e tanto, né? Para descrever essa mudança de postura do Boulos, o Temer usa um termo forte: transformismo regressivo. O que seria isso? Seria essa trajetória de sair de um lugar de crítico combativo do PT para se tornar o arquiteto de uma aliança com o partido. E, segundo Temer, isso seria movido por um projeto pessoal do Boulos de suceder o Lula, se aproximando do que ele chama de lógica da governabilidade. Claro, existe uma justificativa muito forte para essa aliança, que a gente ouve bastante: a necessidade de criar uma frente ampla para lutar contra a extrema-direita. Só que é justamente a eficácia dessa estratégia que o Milton Temer vai questionar. Ele descreve que o argumento dominante na esquerda hoje é mais ou menos assim: olha, para a gente conseguir derrotar o fascismo, a gente precisa suavizar a nossa imagem, apagar essa peste de radical e formar uma frente bem ampla para proteger o governo Lula. A ideia, no fundo, é não assustar a classe média para que ela não corra para os braços da extrema-direita. E, para Temer, a síntese perfeita dessa estratégia pragmática vem de uma frase do próprio Lula, que ele cita: nós fazemos campanha pela esquerda e governamos pela direita. Quer dizer, mais direto que isso, impossível. Só que aí vem o pulo do gato na análise do Temer. Ele argumenta que essa guinada ao centro, essa moderação, não derrota a extrema-direita. Pelo contrário,
Acaba mantendo a extrema-direita relevante, porque as linhas que separam as principais forças políticas ficam meio borradas. A estratégia, então, poderia ter o efeito oposto ao desejado. E para fechar o raciocínio sobre a política brasileira, o que tudo isso significa para o futuro do PSOL, que é o partido que está no centro dessa proposta de federação? Bom, o risco, segundo as vozes dissidentes dentro do partido que o Temer menciona, é enorme. A visão deles é que, com a federação, o Boulos teria controle absoluto do PSOL. O partido, na prática, seria liquidado. Ele deixaria de existir como um projeto independente para se tornar um agregado de Boulos na operação com o PT. Ou seja, perderia toda a sua identidade de partido de esquerda combativo e autônomo. E o mais curioso, de acordo com o Temer, é que essa resistência não existe só no PSOL. Ele conta uma conversa em que até mesmo uma figura histórica do PT, o Zé Dirceu, teria classificado essa federação como um vespero, algo que não seria necessário e que só traria complicação. Então, no fim das contas, a análise do Milton Temer, seja olhando para o mundo ou para o Brasil, nos deixa com uma pergunta de fundo, né? Quando se está diante de uma ameaça, seja ela qual for, qual é o limite? Onde termina a aliança pragmática, a tática inteligente e onde começa a rendição ideológica, a perda de identidade? É um desafio e tanto que se coloca para os atores políticos nessas duas frentes tão diferentes.